Pare agora de desperdiçar o seu tempo. Porque o seu tempo de vida é a coisa mais valiosa que existe. E hoje eu vou te passar 3, não posso nem chamar de dica isso. Eu vou te passar 3 passos para você vivenciar na sua vida, para você ter mais tempo de vida para você e para os seus sonhos. Porque você não realiza os seus sonhos, porque você não tem tempo de olhar para eles. Tenho certeza que você fala assim: "Ih, Ana, meu dia não tem 24 horas. A hora que eu acordo, eu faço tudo que tem que fazer e o dia acabou. Quando eu vejo a semana acabou. Quando eu vejo o mês acabou. Quando eu vejo o ano acabou." Você não sente que esse ano que passou parece que ele nem existiu? E aí eu te falo, quantos sonhos você realizou na sua vida? Quantas mudanças que você queria fazer, você conseguiu fazer? Não conseguiu, né? E eu vou te passar esses 3 passos e você vai se impressionar. Você vai falar: "Meu Deus", as pessoas falam bem assim, né, para mim: "Ana, parece ser uma bruxa. Parece que você está dentro da minha casa, parece que tem uma câmera dentro da minha casa e você fala comigo." Pois bem, porque eu falo de lei da atração, gente, e realização de sonhos através da neurociência. Eu não venho aqui falar, pedir para você acender uma vela e através de um xalala você vai manifestar os seus desejos. Eu aqui trago a manifestação dos seus desejos, que sim se inicia na sua mente, mas com organização no plano material, para você de fato olhar para os seus sonhos, para você de fato olhar para aquele relacionamento que você deseja construir, para você de fato olhar para aquela empresa, para aquela transição de carreira que você quer fazer, e já pega e conta aqui nos comentários e ancora, porque você escrever, você ancora o seu desejo. E você sabe que cada vídeo que eu abro aqui, a gente abre um campo de força. Um campo de força. E quem é minha aluna sabe a força que existe nos campos em que eu abro. Toda vez que eu vou fazer um vídeo para vocês, eu abro um campo de força. Então, coloca aqui nos comentários qual é o seu maior objetivo, qual é o seu maior sonho para os próximos meses. Não é para o ano todo, para os próximos meses, algo que é possível de você fazer. Porque, sabe, gravei um vídeo na terça-feira e contei para vocês, né? Às vezes você ficar com esse sonho meio etérico. Ah, eu ganho 5.000 reais, mas meu sonho é ter 1 milhão na conta. Isso também é um bloqueio que você coloca na tua vida. Tem que ser algo possível. O que é possível você fazer nos próximos meses? Aí nós vamos juntar a técnica desse vídeo para você ter mais tempo para olhar para os seus sonhos. Certo? Então já materializa aqui, ó, a primeira materialização do seu sonho é escrever. Então, eu quero ver aqui quem está realmente disposto e disponível a realizar os seus sonhos. Porque eu gosto de vir aqui, eu gosto de olhar os comentários de vocês. Então, ancora aqui na energia desse vídeo qual é o seu desejo. Eu quero comprar um carro, já sabe o carro, já foi visitar, já foi ver o carro, já foi ver o valor do carro. Ah, eu quero um relacionamento. Qual que é o próximo passo que você pode dar? Você já entrou no aplicativo de relacionamento? Você já está aberta para um relacionamento? Você já tem tempo para os dates ou não vai esperar acontecer? Porque isso não existe, gente. Não existe. Você me acompanha mais tempo aqui, você sabe que isso não existe. Então, ancora aqui: comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma transição de carreira. Que carreira é essa? Você já sabe que transição é essa? Iniciar no digital, né? Iniciar no digital para quê? O que você quer com o digital? Fazer mais dinheiro e fazer como fazer esse dinheiro. Me diga, coloque aqui nos comentários agora. Já deixa o seu like para você reforçar a materialização do seu desejo. Deixe seu like que depois que eu terminar esse vídeo, depois de 7 dias, eu vou vir aqui, vou pegar todos os desejos de vocês e eu vou fazer uma oração com o desejo de vocês para vocês fortificar esse campo de força. Tá bom? Eu vou fazer um momento de oração depois de 7 dias. O desejo que você colocou aqui para ancorar esteja preparado para você ter esse desejo mais próximo de você. Certo, gente? Então coloca aqui nos comentários que vai ser muito especial. Então, para você que não me conhece, eu sou Ana Desidério, eu sou reprogramadora mental e vibracional. Eu desenvolvi uma ferramenta extremamente poderosa com a terapia Hertz, que é um protocolo de reprogramação de 21 dias. É realmente impressionante todos os depoimentos que eu recebo de todos os meus alunos com a materialização dos desejos dele. Eu tô vindo aqui no meu Instagram para eu mostrar para você que eu quero que você leia os comentários. Vá lá, Ana_Desidério, que é o meu Instagram, Ana_Desidério, e vai lá aqui, ó,
nessas bolinhas aqui, a gente tem os destaques. Tem um destaque que se chama depoimento. A gente tem milhares de depoimentos do meu protocolo. E também nesse que eu tô na praia aqui, para quem não acredita em lei da atração, vai ali, dá uma olhada na quantidade de gente que já materializou os seus desejos muito rápido, inclusive em 24 horas com esse protocolo. E se você quiser ter contato com esse protocolo, o link ele está na descrição, ok? Mas eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Olha só, deixa eu contar para vocês qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para você parar de perder o seu tempo, e isso vai ser algo assim. Você tem que abrir bem o teu coração e a tua mente para você escutar, tá? Porque vocês sabem que eu sou especialista em inconsciente, é só quando a gente mergulha no seu inconsciente que a gente consegue, de fato, materializar os seus desejos tão rápido, né? Por isso que os meus alunos têm resultados muito rápidos, em 24 horas, em 3 dias, em uma semana, é realmente surreal. É só quando a gente mergulha no seu subconsciente que a gente consegue, de fato, materializar esse sonho, porque não adianta só a gente desejar, a gente precisa preparar o nosso corpo para receber esse desejo, que parece algo muito bom, mas o teu corpo muitas vezes não está preparado para receber. Então, eu sou especialista em inconsciente. Então, você precisa trabalhar algumas questões dentro de você para você realmente ter mais tempo. Não ter culpa de ter mais tempo. Porque no fundo, você fala assim, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender do que eu estou falando. Eu, quando era adolescente, falava assim: meu Deus, eu quero que meu filho tenha um filho, eu quero ter um filho, e eu quero que meu filho estude na melhor escola da cidade. E eu acho lindo essas mães que vão de carro importado levar o filho para a escola, e depois vão para o yoga, e depois vão para o Pilates, e depois vão para academia, sabe? E eu quero ser muito essa mãe. Só que na minha infância, eu via as minhas amigas e meu círculo de amizade falar meio que mal dessas pessoas, né? Ah, essa mulherada aí não tem tempo. Não tem tempo para vida, né? Essa mulherada aí tá com a vida ganha. Sei lá isso, a mulherada aí que faz isso aí, não sei não, hein? Não sei, né? Então eu cresci com essa crença. Você acha que eu ia conseguir materializar isso se dentro do meu subconsciente, o meu próprio círculo, meu círculo de amizades ali, acabava julgando essa pessoa inconscientemente, por mais que eu quisesse muito ter isso na minha vida, eu me sentia culpada e não conseguia manifestar isso de uma forma inconsciente. Eu desejava, mas o meu inconsciente me parava, me brecava. Consegue entender isso? Então, olha só, eu tô te preparando para a primeira dica, porque ela não é muito fácil de você entender e compreender. Porque você foi programado lá na sua infância que amor é você fazer pelo outro. Amor é você dar a sua vida para o outro. E não, gente, você não consegue amar uma pessoa se você não se ama primeiro. Você não consegue doar para o outro quando você não tem para você. E você foi ensinado lá na tua infância que você fazer pelo outro, você é amado. Ou seja, você não sabe o seu valor. E por que eu tô iniciando falando sobre isso com vocês que parece que não tem lé com cré? Simplesmente porque você precisa, a primeira dica, o primeiro movimento que tu tem que fazer, você precisa cuidar da sua vida. Ana, mas a minha mãe precisa de ajuda, meu pai precisa de ajuda, meu filho precisa de ajuda, meu marido não dá conta. Você precisa cuidar da sua vida. E duas coisas mágicas acontecem quando você decide cuidar da sua vida, encher o seu copo primeiro. Sabe aquele negócio quando você está no avião, quando máscaras de oxigênio cair, você primeiro põe em você e depois você ajuda o outro. Só que você não faz isso na vida. Você não tem dinheiro e tenta ajudar as pessoas, você não tem tempo e você dá o teu mínimo de tempo para ajudar as pessoas e você acha que está fazendo uma grande coisa, quando na verdade tem muitas pessoas ao seu redor que tem perna para andar e você está carregando nas costas. Você entende? Duas coisas mágicas acontecem. Você começa a ter mais tempo para sonhar e para cuidar da tua vida e para transbordar. O que é transbordar? Encher o seu copo de água. E você só enche o seu copo de água quando você está bem, quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando você tem tempo. Quando você começa a se priorizar antes de ajudar o outro, você começa a fazer uma coisa mágica. Você começa a falar para o outro que ele tem perna para andar e você dá uma oportunidade para ele andar. Só que tem mais coisas envolvidas nesse processo. O medo que você tem de ser abandonada. Então, é muito profundo essa primeira dica que eu estou dando para vocês, mas faça o exercício de cuidar da sua vida e começar a dizer não para as pessoas. Sabe, o não é um exercício. Quem tem dificuldade de dizer não aqui, me conta aqui nos comentários. Você tem dificuldade de dizer não? Porque eu também tinha.
Eu também tinha, eu não tinha tempo, mas eu dizia assim, eu contava um monte de história, mas eu não conseguia falar um não. Eu tinha medo de ser abandonada. Eu, por mais que as pessoas passassem do limite comigo, eu tinha dificuldade de dizer um não. Às vezes eu não tinha tempo nem para mim, mas eu dizia um sim para o outro. Toda vez que você diz um sim para o outro, você está dizendo um não para você. Você precisa, porque fecha os olhos agora, fecha os olhos agora. Onde você está? Para um pouco, respira fundo. Traga na tua memória os últimos problemas que você resolveu na tua vida. Os últimos problemas, assim. Meu Deus, que tomou um tempo da sua vida. Quanto desses problemas era seu? Me responde. Quantos desses problemas era seu? Relacionado ao seu sonho, relacionado à sua transição de carreira, relacionado ao seu trabalho, relacionado ao seu relacionamento, relacionado à sua casa, você. Quando você para pensar, você percebe o quanto tempo de vida você perde tentando salvar, e muitas vezes pessoas que não querem ser salvas. Você consegue entender? E quando você começa a soltar, porque eu tive uma dificuldade imensa de soltar esse lado salvadora da minha vida, quando eu comecei a soltar um pouco as pessoas ao meu redor, eu comecei a perceber que algo mágico começou a acontecer. Elas começaram a caminhar com as próprias pernas. Então entenda, no começo não vai ser fácil você dizer um não, mas quando você diz um não para caminhar pelo outro, o outro percebe que tem perna. Assim, você começa a trazer oportunidade para o outro de fato crescer e você ter mais tempo para você. E transbordar, porque quando tu transborda, quando você enche o teu copo, quando você tem vida dentro de você, é natural, você não tem que fazer força para ajudar o outro. Você ajuda simplesmente porque você existe. É que nem meus stories. Vocês acompanham meus stories, gente? Meus stories, a pessoa de certo pensa, ai, tadinha da Ana, grava stories o dia inteiro. Você é tadinha, eu amo meus stories, gente. Eu tenho que cuidar pra não gravar tanto stories, porque eu amo meus stories. Então eu transbordo. Eu tenho muito conteúdo dentro de mim, eu tenho muita vida dentro de mim, eu tenho muita coisa, eu vontade de falar com vocês toda hora. Eu tenho que cuidar pra estar sempre na minha vida, pra não compartilhar tudo com vocês, né? Que eu também viver a minha vida real. E é nisso, eu não faço força. E quantas gente, toda vez que eu encontro gente na rua, a pessoa fala: você transformou a minha vida através do stories tal. Você transformou o meu relacionamento através daquela sequência de stories. E eu nem sei. Você entende? Então eu não dou água para o outro porque o outro precisa de água, eu estou dando a gotinha de água que eu tenho. A minha torneira está aberta. Então faça esse exercício. Vai cuidar da sua vida, meu bem. Cuide da sua vida e faça o exercício de entregar um não para o outro. Você não é a salvação de ninguém. Você pode ser o apoio. Entre apoio e salvação existe um abismo enorme. Até isso. Então faça esse exercício. Segunda coisa, esse é o exercício que eu faço diariamente na minha vida, mesmo. Eu tenho várias atividades para fazer, várias, até porque eu também tenho filho, né? Então são várias atividades para fazer, tenho os meus trabalhos para fazer. Então, o que eu faço na minha vida? Ok, a gente quer dispensar a nossa energia, principalmente o nosso trabalho, para fazer o quê? Mais dinheiro, né? Então, o exercício que eu faço qual é o movimento que eu vou fazer hoje na minha vida, da minha lista aqui, que vai me trazer dinheiro a longo prazo, ou o mais rápido possível. Me comprometer a gravar vídeo para o meu canal, me comprometer a escrever o meu livro, vou escrever um pouquinho a cada dia. Então, eu sempre faço esse exercício. O que vai me trazer dinheiro? E sabe coisa impressionante? Às vezes não é diretamente que esse dinheiro vai vir. Às vezes, eu descansar um pouco é o que eu faço. Porque eu não tenho a menor pretensão de dar conta de tudo. Eu parei. A Ana que quer dar conta de tudo, ela não existe. Ela morreu, eu enterrei ela, fiz o luto dela e ela não existe mais. Porque é humanamente impossível dar conta de tudo. Eu não quero dar conta de tudo, muito menos sozinha. Mudei muito isso na minha vida. Isso transformou a minha energia. Então, muitas vezes, ao invés de eu me entupir de trabalho, e eu estar entupida de trabalho, de coisa, de ai meu Deus, tô até com dor de cabeça, tô com dor no corpo, às vezes eu escolho tomar um café com as amigas. Às vezes eu escolho tomar um banho. Às vezes eu escolho ir dar uma volta no parque com meu filho e com meu cachorro. Porque quando eu abro espaço, sabe? A ideia vem e flui com uma ideia incrível. Com uma ideia incrível, com uma organização, com um corpo mais relaxado, com a mente mais aberta, eu consigo fazer um trabalho muito mais extraordinário do que ficar enfiando coisa uma em cima da outra.
Isso aqui vai mudar completamente o seu tempo de vida e a sua produção. Deixa eu contar uma coisa transformadora que eu fiz na minha vida sobre essa questão de tempo, que mudou completamente a minha vida. Eu sempre gostei de treinar na academia. Tinha uma época que eu era muito louca da academia mesmo, mudei isso também na minha vida, porque eu parei de contemplar esse sacrifício. Tudo tem que ser com sacrifício, o corpo bonito tem que vir com sacrifício, o dinheiro tem que vir com sacrifício. Eu cortei isso da minha vida. E quando você começa a ser mais estratégica, você percebe que você não precisa do sacrifício, você precisa de um tempo bem empregado. Entendeu? Você precisa colocar o reloginho aqui, ó. E esse tempo que eu vou usar aqui é para escrever o meu livro. Esse tempo que eu vou usar aqui é para fazer esse movimento. Eu não vou mexer no celular, eu não vou desfocar a minha energia, eu vou fazer isso. Então, olha que incrível isso que eu vou passar para vocês, gente. Isso aqui mudou completamente a minha vida. Eu parei de viver no modo sacrifício, sabe? Oi, sacrifício, trabalhar horrores e achar que eu trabalhar muito é o que vai me trazer resultado. Quando hoje eu trabalho muito menos e tenho mais resultado. E tenho mais vida, e mais tempo de vida, e mais dinheiro. Antes eu ia para academia e, ai meu Deus, eu tenho que treinar muito, eu tenho que ficar lá 1h30 treinando. E aí, o que eu fazia? Colocava um monte de carga. Um monte. Hoje eu não quero mais, né, ter esse corpo, a gente muda demais, eu mudei bastante. Então, conforme eu fui ativando meu feminino, não queria mais aquele corpo musculoso, mas tinha uma época que eu queria. Então eu ia lá, puxava peso, e mais carga, e mais carga. Eu lembro que tinha uma época que eu fazia treino pirâmide, tipo de homem, assim, sabe? Então, vai aumentando gradativamente, e no outro dia não consegue nem andar. Eu aprendi uma coisa. Sabe a coisa mágica que eu aprendi? É que eu não preciso de muitas cargas. Eu preciso de amplitude, sabe? Aí você vai fazer exercício aqui, ó, você tá lá com o pezinho, ao invés de você ficar lá, com peso super pesado, meu Deus do céu, eu vou morrer, com esse sacrifício eu vou conseguir. Eu aprendi a pegar um peso menor e concentrar minha mente no músculo, que faz toda a diferença. Já tem estudos falando sobre isso, inclusive. E o que eu faço aqui, ó, amplitude, ó, um peso menor, concentração maior, foco no músculo, um peso menor e concentra. Tranquilo, não precisa de desespero. Foca no músculo aqui, ó, foco no músculo, não fica mexendo no celular pensando o que vai fazer, ou fazendo tudo de qualquer jeito, com um monte de... e aí tá trabalhando milhares de músculos, menos esse. Então, uma carga menor, uma amplitude e um exercício muito bem feito, com uma estabilidade no seu corpo, vale mais do que aquele exercício que tu morre de tanto fazer cheio de peso. E hoje, eu fazendo exercício na academia, eu tenho muito mais resultado que nem minha vida financeira. Igualzinho. Eu fico menos tempo na academia, eu me mato menos e hoje eu tenho muito mais resultados, porque eu entendi que não é sobre a quantidade de carga que eu coloco lá, mas sobre o foco e a amplitude que eu coloco ali. Porque às vezes você tá com uma carga muito grande, assim, ó, e às vezes o peso é muito forte e o teu corpo vai falhando. Aí ele vai tentando usar outros músculos para você conseguir puxar aquele peso. E quando você vê, você tá assim, ó. Aí você tá exercitando até a lombar ao invés de esquerda. Diferente de estabilizou o corpo, foco. Estabilizou o corpo, foco. Você vai ver que vai trabalhar muito mais o músculo. Tô dando esse exemplo para vocês, porque é a mesma coisa que eu fiz com a minha vida financeira. Eu parei de dispersar energia. Porque eu tenho que escrever o livro, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que falar da empresa. Eu tinha 3 empresas, gente. Eu era muito louca. Aí eu tenho que ser mãe, aí eu tenho que ser é porque eu aprendi lá com a minha mãe que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que aquilo. No final das contas, trabalhava horrores, estava quase com burnout, estava quase surtando, não conseguia ser mãe, não conseguia ser mulher, não conseguia ser amiga, não conseguia ser filha, não tinha tempo de vida e também não tinha dinheiro na minha conta. Eu falava, mas que coisa é essa? Que eu trabalho horrores e não tenho dinheiro na minha conta? Você entende? Isso aqui vai mudar completamente o jogo da sua vida. Não é sobre a quantidade de trabalho que tu faz, mas é sobre, sabe, concentrar e bater. Gente, eu tô há 11 anos no YouTube. 11 anos no YouTube. Eu decidi todo dia, toda semana, 2 vezes por semana, gravar vídeo. Como dá? Eu tô há quantos anos lá nos meus stories? Tem 500 mil de seguidores. Como é que você conseguiu? Todo dia eu decidi fazer o feijão com arroz, o básico do básico, e fazer todo dia. E escalando, todo dia a mesma coisa, escalando. Eu e a minha sócia dentro da nossa empresa, a gente não inventa roda. A gente não quer inventar roda, a gente quer fazer o que funciona. A gente faz o feijão com arroz e só vai aumentando a panela. Como que a gente faz para trazer mais pessoas para esse feijão com arroz que a gente está fazendo aqui? O quê? Tráfego pago? A gente faz mais live? O que a gente faz? Não é sobre a quantidade de trabalho, mas sobre aumentar
o básico que está sendo feito. Isso aqui vai mudar completamente a vida de vocês. E eu espero que vocês estejam entendendo. Qual que é a terceira coisa, gente? Que é, não tem como. Não tem como você fazer as duas coisas acontecerem se você não faz uma higiene mental. Porque o mundo é mental. Inicialmente, quando alguém foi fazer esse celular, quando alguém foi fazer essa ampulheta, quando alguém foi fazer esse computador, quando alguém foi inventar o YouTube, veio de onde? Da mente de uma pessoa. Tudo é mental. Se você não dá um novo significado para suas memórias de infância, se você não cria novas conexões mentais, você não consegue ter uma vida financeira diferente. Você não sai do modo sacrifício. Você não consegue romper com o teto financeiro. Trabalha e consegue o quê? 5 mil reais. Não consegue passar disso. E quando passa disso, alguma coisa acontece. O cachorro fica doente, o carro estraga. Por quê? Para você ficar com os 5 mil reais. Porque é isso que está conectado no seu subconsciente. Então você precisa da forma correta, criar novos caminhos neurais. Por isso eu preparei para vocês um protocolo de 21 dias com essa ferramenta de terapia Hertz, que com apenas um fone de ouvido e o protocolo da manhã, que você tem ali de manhã e à noite o protocolo. E você tem o protocolo específico de amor e de dinheiro, tá? Você pode escolher qual que você vai rodar. De 21 dias, só que o protocolo é de 21 dias para você criar uma nova sinapse neural, porém, é em 10 minutos que você consegue mudar a sua vibração. Ou seja, em 3 dias você vai começar a perceber a mudança do olhar que as pessoas têm por você, as oportunidades, dinheiro. Gente, a quantidade de depoimento que eu tenho. A minha sócia fala, parece depoimento de Igreja Universal, gente. Os depoimentos, vai lá ver no meu Instagram, Ana_Desidério. Vai ver os depoimentos que tem lá, gente, parece coisa de louco. Ah, em 24 horas manifestei um presente, em 24 horas recebi dinheiro na minha conta, sabe? Recebi mensagem de pessoas, recebi mensagem do ex, recebi uma mensagem aqui especial, recebi um convite para jantar. Por quê? Porque você muda a sua vibração em 10 minutos. Então, preste atenção. Porque eu sei que você tá falando assim, ah, mas é um curso, vou comprar um protocolo, tá doido, será que vai funcionar isso daí? Eu vou te dar 7 dias gratuitamente para você provar. 7 dias para você provar. E ainda eu vou te entregar de presentes para você que comprar dentro desse vídeo até meia-noite do dia de hoje. Eu vou te entregar mais um e-book de 17 técnicas de lei da atração. Só o e-book é mais da metade do valor que você vai pagar no protocolo. Você pode parcelar esse valor e você vai ter 7 dias. Se no terceiro dia você não viu resultado nenhum, nada mudou na tua vida, nenhuma oportunidade chegou, você vai lá, já no terceiro dia você pede teu reembolso. Ninguém vai perguntar nada para você e você segue a sua vida. Mas dê uma oportunidade para você reprogramar a sua mente da forma correta com esse protocolo. É só um fone de ouvido que você precisa e mais nada. É realmente surreal. Saia desse modo de sobrevivência de achar que você precisa fazer um monte de coisa, e precisa fazer um monte de curso e ficar de ponta cabeça. Não. Você começa a reprogramar a sua mente e criar novas sinapses neurais. E com facilidade, abrir o caminho para você receber mais dinheiro, mais oportunidades, receber um amor na sua vida é realmente surreal. Eu sei, gente, eu fico aqui tentando explicar para vocês, porque eu lembro que quando eu conheci esse protocolo, eu também duvidava. Falava, que loucura. Eu aqui trabalhando horrores, fazendo horrores e não tá fazendo dinheiro. Agora a pessoa tá falando que eu vou colocar um fone de ouvido e vou mudar a minha vida. Eu entendo a objeção, por isso que eu entrego 7 dias gratuito. Então, clica no link aqui embaixo, entra para esse protocolo que você vai ver a mudança surreal na sua vida. Certo, gente? Espero ter ajudado você, espero ter contribuído para a sua vida. Um beijo